Decoding capítulo 18! No capítulo 16, você aprendeu a fazer uma ligação preguiçosa. No capítulo 17, junto com a icônica vovózona, você aprendeu o apagamento de fonemas com o mesmo ponto de articulação. E no capítulo de hoje, vamos focar na monotongação. Apesar do nome ser complexo, o conceito é bem simples. Eu estou com as meninas mais inteligentes de Kentucky, Jolene e Beth, da inteligentíssima série The Queen's Gambit, que aliás eu adorei. Se você não viu, veja lá porque é muito boa. Se você não me conhece, eu sou Felipe Espinosa, eu sou linguista e professor de idiomas. E nesta série, o Decoding, eu te conto os segredos dos fenômenos fonológicos para você começar a aprender a entender o inglês falado, que aliás é muito diferente do escrito. E aí, bora dar uma olhada nesse papo cabeça? I know how you lost to Benny Watts in Vegas and then beat him in Ohio. I read the papers. Even on a group trip in the town, I spent my ice cream money on the damn chess magazine had your ugly face on it. For a time, I was all you had. And for a time, you was all I had. Sem os fenômenos fonológicos, I know how you lost to Benny Watts in Vegas and then beat him in Ohio. I read the papers. Even on a group trip into town, I spent my ice cream money on the Gym Chess magazine had your ugly face on it. For a time, I was all you had, and for a time, you was all I had. Bem, antes de começar a nossa análise, eu queria te explicar o que é a monotongação, que é o nosso foco de hoje. Existem fonemas em inglês que chamamos de ditongos. Vou te dar a lista aqui deles. I, como na palavra time. Ow, como na palavra cow. Oi, como na palavra boy. Ei, como na palavra say. E oh, como na palavra go. Esses ditongos são fonemas nos quais o nosso trato vocal começa numa posição e termina em outra posição. Então, por exemplo, na palavra tempo, time, a gente começa no A e termina no E. O que eu tenho para te falar hoje é que o segundo segmento do ditongo é sempre o mais frágil, mais fraco, ou seja, é o que tem menos proeminência fônica. Logo, eles podem ser facilmente apagados na hora do nativo falar. E quando a gente apaga um segmento do ditongo, a gente fala que a gente está monotongando, ou seja, transformando um fonema de dois segmentos em um segmento. Ai, Felipe, como inglês é difícil! Nada disso. Isso aí existe em qualquer língua natural. Olha só no português. Ele me ligou e falou que o peixe acabou. Na oralidade fica algo mais ou menos assim. Ele me ligou e falou que o peixe acabou. Ou seja, em vez de peixe, dizemos peixe. Em vez de acabou, dizemos acabou. Isso é normal na fala encadeada. Eu simplesmente estou monotongando os ditongos. E é por isso que eu sempre digo que a escrita não representa a fala. Porque se representasse, a gente escreveria peixe e não peixe. A gente escreveria acabou e não acabou. Bom, agora que você já sabe o que é a monotongação, vamos dar uma olhadinha nisso aí na fala do nativo? I know how you lost to Benny Watts in Vegas and then beat him in Ohio. Bem, a primeira coisa que a gente tem aqui já é uma monotongação da palavra I. Ela não fala I know, ela fala I know, I know. Você percebeu que de I a gente reduz para A? Logo em seguida, você tem uma coisa muito curiosa. Na palavra vencer, que é beat, né? Ela diz aí, venceu ele ou venceu. Você vai ter beat him. O que acontece é que os Hs do inglês, esses
as glotais, elas são fonemas muito frágeis e pode acontecer aqui um H-dropping, que é o apagamento total dessa consoante. Então, se você apaga o do hem, o que nos resta? A palavra M. E aí vai acontecer algo muito curioso, que é, eu já expliquei em versões passadas do decoding que o flapping, que é essa chibatada, né, quando t ou d vira da, ele vai acontecer quando você tem o T ou D no meio de duas vogais, das quais a segunda é átona, ou seja, tem menos força. É o que acontece aqui. Você derrubou o certo? Você tem beat M. Você vai perceber que aqui é uma átona, logo beat 'em, beat 'em. Então, o fato da gente ter tido um H-dropping, ou seja, o apagamento do H, vai fazer com que você possa dar o flapping, fazer a chibatada no T do beat. E aí você fala beat 'em. Logo em seguida, temos a palavra hem juntando com N. E aqui é uma clássica ligação fluida, né? Então, emen. Emen. E por que eu tô falando em e não hem? Porque ela tinha feito ali um H-drop. Então, men e não M-N. Você percebeu? I know how you lost to Benny Watts in Vegas and then beat him in Ohio. Ok, muito bem. Vamos ver a próxima agora? Even on a group trip in the town, I spent my ice cream money on the damn chess magazine had your ugly face on it. Bem, nessa próxima cena temos uma outra ligação fluida. Na verdade, como você tem três palavras se ligando, né? Você vai ter o even, on e a. A gente vai ter duas ligações fluidas, né? Consoante vogal, consoante vogal. Eu prefiro chamar até de sintagma fonológico. O que é um sintagma fonológico mesmo, Felipe? São várias palavras separadas da ortografia que na fonologia se tornam uma só. Então, em vez de falarmos even, on, a gente vai falar even, a, ok? Vai juntar tudo. É assim que as pessoas falam, é como se fosse uma palavra só. Ivana. Pegou? Logo em seguida, você vai ter duas monotongações. O que é monotongação mesmo, Felipe? Ah, o foco de hoje, hein? Ó, você não pode sair dessa aula sem saber o que é monotongação. É o foco de hoje, né? No decoding passado, a gente viu a ligação preguiçosa, aliás, no retrasado, e no decoding passado da vovózona, a gente viu o apagamento de consoantes com o mesmo ponto de articulação. E no de hoje, a monotongação, ou seja, você pega um ditongo, tipo I, e reduz para A. Beleza. Então ela fala que gastou o dinheiro do sorvete dela. Você teria I spent my. Mas ela monotonga. Então, em vez de falar I spent, ela fala I spent. I spent. E quando ela vai falar o meu sorvete, né, o meu dinheiro do sorvete, ela fala my ice cream money. Ela não fala my, e sim ma. E veja que logo em seguida a gente tem uma ligação preguiçosa, que você já aprendeu lá no Decoding 16. Ice cream. Termina com M. E money. Começa com M. Se você tem uma palavra terminando com a consoante e a outra palavra começando com a mesma consoante, que a gente vai ter? Uma ligação preguiçosa. Então você não vai falar ice cream money. Você vai falar ice cream money. Even on a group trip in the town, I spent my ice cream money on the damn chess magazine had your ugly face on it. Beleza, conferido. Agora, olha só essa próxima cena, como ela vai monotongar a palavra time. E detalhe, ela vai fazer isso duas vezes. What time? That was all you had. And for a time, you was all I had. E aí, você percebeu que em vez de time, ela diz time, for a time. For a time. Você viu como aqui fica claro essa questão da monotongação dos ditongos em inglês? Eu sei que o foco de hoje é falar sobre a monotongação, mas eu queria chamar atenção também para uma coisa que é extremamente importante e que você, aluno de inglês, está sendo um bobão a respeito disso, que é o fato da gramática.
Bom, se você já me conhece há mais tempo, sabe que eu não gosto muito de ensinar inglês pela gramática prescritiva, ou seja, aquela gramática que prescrevem, que preconizam, que te dão regra. Por que eu não gosto? Por dois motivos. Primeiro, se você pensar na regra antes de falar, você vai travar. E esse é o grande problema da maioria dos alunos de inglês. Pensa na regra para não errar e acaba travando. E o segundo motivo é que a gramática é violada o tempo inteiro. Primeiro, vai ser violada por você, que você não é nativo, é violada por mim e é violada pelos nativos! Você não tá entendendo. Você não tá entendendo que no seu coração, que tudo que você vê nos livros de inglês tradicional é uma mentira. É tipo o Papai Noel, que você acreditava até os 6 anos, entendeu? Não é assim. Eu tenho certeza que em qualquer livro de inglês que você for estudar, vai ter lá you were. E tudo bem aprender you were, falar you were. Tudo bem, é o certo, é o que a gente deveria falar. Mas o ponto é, não é o que acontece. E o que eu tô falando aqui não é que você tem que falar errado, igual ela fala, digamos assim, né? Porque você percebeu que ela fala you was. Você percebeu? Depois ela faz uma ligação, né? All I had. You was. Ela fala you was. Ela é nativa. Como assim, Felipe? Pois é. O que eu tô dizendo é que você tem que aprender, obviamente, o padrão, né? Mas que você não tem que levar essa paranoia, essa neura, essa loucura de querer falar tudo certinho e travar por falar. Porque, colega, escuta o que eu tô te falando. Todo mundo fala errado. Seu professor de inglês fala errado, eu falo errado, os nativos falam errado e você vai falar errado. Então para com essa paranoia de querer falar igual os livros apresentam o tempo inteiro. Isso só faz você travar por medo de falar. Então, não é o foco da aula de hoje, o nosso foco é monotongação, mas já aproveito aqui para elucidar, trazer à tona um dos pontos que eu mais toco na minha filosofia de ensino, que é a gramática prescritiva não funciona 100% do tempo. E isso que está acontecendo aqui, pessoal, se chama gramática descritiva. O que é a gramática descritiva? É como os nativos falam em situação espontânea de fala. Bora agora ver essa cena novamente para verificar tudo isso? Bora lá. What time? That was all you had. And for a time, you was all I had. Muito bem! Agora que você já identificou essas monotongações, bora incorporá-las à sua fala para que a sua audição possa melhorar? I know how you lost to Benny Watson. I know how you lost to Benny Watson. Então você vai falar I know how you laughed. Então, em vez de falar I know, você vai falar I know how you lost. I spent my ice cream money. I spent my ice cream money. Ok, aqui você vai monotongar a palavra I e a palavra my, e eu também quero uma ligação preguiçosa em ice cream money. Ao invés de falar ice cream money, fazendo 2 M's, você vai economizar um M e fazer um só. Ice cream money. Pode ser? Então, olha só. I spent my ice cream money. Sua vez. For time. Aqui você vai monotongar o time. Então você vai falar for a time. E aí, deu pra ver como monotongando seus ditongos a sua compreensão auditiva fica bem melhor? Se você achou que sim, então não se esquece de se inscrever e eu te vejo na próxima prática de Listening Comprehension com o Decoding.